telespectador, aqui estamos para mais um programa Linha Aberta. Hoje vamos falar das causas e do impacto da seca e das cheias. Enquanto na Zona Sul milhares de populações são afetadas pela seca, no norte do país várias pessoas sofrem com as chuvas fortes que afetam aquela zona. A STV tem estado nos últimos dias a passar reportagens dramáticas que mostram o sofrimento das populações. O governo moçambicano lançou um apelo de solidariedade nacional e internacional, um apelo de ajuda no sentido de socorrer as vítimas das calamidades naturais. Para falar deste assunto, conto com 3 convidados. Conto com o Dr. Acácio Tembe, que representa o Instituto Nacional de Meteorologia. Conto com o Dr. Agostinho Vilanculos, que representa a Direção de Recursos Hídricos, e conto com o engenheiro Paulo Tomás, que representa o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Portanto, é com estas 3 figuras que representam instituições do Estado que vamos tentar olhar para as causas, vamos tentar olhar para o impacto e vamos tentar olhar para as medidas que neste momento estão acontecendo no terreno no sentido de socorrer as populações. Começo pela meteorologia. Um dos fenômenos que é apontado como uma das principais causas das calamidades naturais é o fenômeno El Niño. Mas para que as pessoas em casa possam entender o que é o fenômeno El Niño, quais são as suas razões, qual é o seu impacto e como é que este fenômeno que se diz está a arrasar toda a África Austral cessa. Boa noite. Cumprimentar os telespectadores aí em casa. Bom, eu vou começar por dizer que o ENSO é uma anomalia que acontece no Oceano Pacífico Sul, é uma anomalia de temperaturas. Nós temos 3 fenômenos que acontecem. Temos o fenômeno El Niño, que está a afetar-nos neste momento na região sul e centro do país e na região austral. É um fenômeno que tem a ver com o aquecimento das águas do Pacífico. Isso faz-se sentir também ao nível da região austral. Nós estamos a falar de temperaturas que estão acima de 0,5 graus até 0,3. São os valores de temperaturas que nos mostram a indicação de que temos um fenômeno El Niño. Esse fenômeno na nossa região faz-se sentir na região austral com escassez de chuva, e em particular para o nosso país. Temos também escassez de chuva para as regiões sul e centro do país. Depois temos a neutralidade, a fase neutra, que é de 0,5 até menos 0,5. Temos 0,5 positivo até 0,5 negativo, onde, em termos de influência, não tem influência naquilo que é a circulação. Temos aquela climatologia normal. Significa que quando temos a fase neutra da circulação, temos a circulação normal. Então significa que, em termos de precipitação, as chuvas que ocorrem para todo o país são chuvas normais para essa situação. Depois temos a lanina, que é de 0,5 negativa até 3. A lanina é uma anomalia negativa e ela também se faz sentir aqui na região austral de África com chuvas regulares e com algum excesso de precipitação, principalmente para as regiões sul e centro do país. São esses fatores todos conjugados que são responsáveis pelos problemas que o país está a ter neste momento no sul, centro e norte? Bom, eu aqui só falei da questão do El Niño, que está a afetar a região sul e centro do país. A região norte já não sofre essa influência. A região norte tem sofrido muito a influência da zona de convergência intertropical. Ela é que faz com que tenhamos muita chuva, principalmente nos meses de dezembro e janeiro. Dentro dos cálculos que o Instituto Nacional de Meteorologia faz, de certeza, regularmente, que previsão é que vocês têm para o fim destes fenômenos todos que estão, de alguma forma, a prejudicar
pessoas, culturas e gado na zona sul e centro do país. Exato. Para os próximos 3 meses, nós vamos continuar com o fenômeno El Niño. Ele neste momento está na fase severa, mas com tendência de baixar de intensidade. Então, nos próximos 3 meses ainda vamos ter esse efeito e a tendência será de baixar para um El Niño moderado. Portanto, O que significa que vamos continuar com escassez de chuva para as regiões centro e sul do país. Em relação ao norte? Em relação ao norte do país, também devido ao movimento que a zona de convergência faz, neste momento a zona de convergência já migrou para a região da Tanzânia, está a dar chuvas mais para o norte. Também vamos ter algum déficit de precipitação para esses últimos 3 meses. Mas existe uma região que é a parte norte de Cabo Delgado e a parte norte de Niassa que vão ter alguma precipitação significativa, e também a costa de Cabo Delgado e a costa de Nampula, onde, devido à influência dos sistemas que passam no canal de Moçambique, vamos ter algumas precipitação significativa. Muito bem, vou passar aqui para a Direção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos. O representante do Instituto Nacional de Meteorologia já fez pelo menos o enquadramento teórico daqueles que são os fenômenos que estão a assolar a zona sul e centro do país. Eu pergunto a si, que impacto é que estes fenômenos estão a ter do ponto de vista de gestão dos recursos hídricos? Portanto, que é a água que nós recebemos para consumir, que é a água nas barragens e que é a água que é usada também para irrigação. Que impacto é que esta situação está a ter? Muito obrigado. Boa noite. Talvez começar por cumprimentar o telespectador ali em casa e também agradecer esta oportunidade que a STV concede em nome da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. E talvez, antes de ir concretamente para a questão, eu vou também tentar por contextualizar que existem 3 tipos de seca, se vamos a falar de seca, por exemplo, na região sul, que é a seca meteorológica, depois temos a seca agrícola e a seca hidrológica, que é aquela que vou tentar explicar o que é que está acontecendo neste momento e também explicar um pouco o que está acontecendo na zona norte, em termos de aquilo que são os escoamentos que estão acima do normal. E antes disso, talvez começar por dizer que a água mais ou menos tem 3 características. Uma das características da água é que ela é vital, é indispensável para a vida humana. E a outra característica é que é um recurso também escasso, né? Esse recurso é preciso preservar. Neste momento estamos a falar de excesso na região norte, estamos a falar de déficit hídrico na região sul. Então, de entender que aqui há questões de gestão que é preciso também olharmos um pouco. E uma outra característica também é que, como estamos a dizer que é escassa, é preciso preservar, mas também tem um comportamento fugitivo, né? Quando a água aparece, muitas das vezes, né, pode aparecer aparentemente excesso, mas se ela não é conservada também acaba de desaparecer. E tem muitas fontes para poder desaparecer. Podemos falar, por exemplo, do efeito da evaporação. Ela pode desaparecer em termos de infiltração, pode desaparecer também através do escoamento normal que depois vai para os oceanos. Então, esta água há uma série, né, de mecanismos que nós temos que providenciar. E esses mecanismos fazem surgir um outro conceito que é importante, que é da gestão integrada. A gestão integrada de recursos hídricos significa chamar os diferentes intervenientes ou stakeholders para sentarmos e procurar os mesmos mecanismos. A questão de água não é só uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade do Estado, sim, mas também os utilizadores têm um papel extremamente importante na sua conservação. Então, indo diretamente para aquilo que é a questão, o impacto, neste momento podemos dizer que, hidrologicamente, estamos numa situação de seca, sim, mas se calhar, em termos daquilo que são os níveis nos rios, podemos considerar severo, mas ainda temos alguma capacidade de armazenamento. Mas a STV nos últimos dias fez reportagens em alguns rios, ainda que pequenos, e hoje o nosso colega Inhamano fez uma reportagem na zona de Saf, em que mostrava que o rio está a secar praticamente. Então, a situação é severa, né?
Em termos dos níveis, mas em termos de armazenamento, neste caso eu estou a falar em termos de armazenamento, porque, por exemplo, na Zona Sul nós temos 3 grandes barragens, que é o Macengê, que neste momento está a um nível mais ou menos de cerca de 50% de nível de armazenamento. Significa que contém alguma água que dá para fazer face até mais ou menos o início da próxima época chuvosa. Os pequenos lubombos também neste momento estão a um nível de armazenamento de cerca de 44%. Quer dizer, a água que existe precisamos usar, mas de uma forma racional. Mas essa água é suficiente para abastecer as populações que vivem nas províncias de Maputo, Inhambane e Gaza, ou são pontos de conservação que abastecem locais muito localizados, locais muito fechados? Essa aqui é outra questão que se calhar vale a pena olhar. E, de uma forma geral, nós podemos dizer que, por exemplo, a província de Inhambane é uma das províncias que é caracterizada por pobreza de ocorrência de recursos hídricos. Não temos grandes rios, mas a província de Gaza também, mas a parte sul, porque o Macengê só tem a capacidade de abastecer a parte sul de Gaza. Estamos a falar do Choco, estamos a falar do Xai-Xai. A região norte do Gaza, assim como a província de Inhambane, esses são relativamente pobres em termos de recursos, mas também temos outras alternativas, é água subterrânea. Nessas províncias, estou a me falar, temos lá, né, alguns projetos que é para construção, está-se a construir até agora. Se calhar meu colega vai falar com mais detalhe quantos fogos estão sendo feitos neste momento para as províncias de Gaza e Inhambane para abastecimento da população. É certo que temos água salobra, mas também estamos a trabalhar no sentido de procurar tecnologias como dessalinização de água para poder providenciar água para essas zonas. Mas para a região do Maputo, estamos a falar de Maputo, Matola, o Pequenos Lubombo ainda tem alguma água que pode fazer face às demandas até a próxima época. Do mapeamento que vocês fazem, quais são as zonas mais críticas em relação com problemas de água neste momento? As zonas mais críticas na província de Inhambane, temos o distrito do Govu, temos Mabote, temos Funhalogo e temos Panda. Mas se calhar aqui importa referir que há um trabalho que está sendo feito ao nível da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos de fomentar a construção de pequenos reservatórios cavados. E na província de Inhambane já temos cerca de 5 reservatórios cavados feitos. E da visita de monitoria que efetuamos, constatamos que, por exemplo, para a Chiconguça, que é um reservatório que está em Morombene, e para os Muquines, 1 e 2, que estão em Funhalogo, e também para Papatana e Mabote, tem lá alguma água que a população poderia usar, pelo menos para os próximos 3, 4 a 5 meses, se assim não chover. Muito bem. Apontou as zonas críticas em Inhambane em relação a Maputo e Gaza? Em relação a Gaza, temos os distritos de Xigubo, temos Massangenas, Kuala, Mabalane e uma parte do Guijá. E para Maputo temos os distritos de Moamba, Magude, esses que são mais críticos. Porque se formos a ver, por exemplo, Matupi tem alguns focos, mas Matupi tem muitas terras úmidas e tem muitas lagoas que a população pode fazer uso dessas mesmas lagoas. Muito bem. E então, no norte do país, onde há chuvas fortes, quer dizer que há muita água? Há muita água no norte do país e, como eu estava a dizer, a água tem essas características fugitivas, é preciso ser conservada neste momento. Nós estamos procurando todas as formas para poder conservar a água. E um dos métodos mais simples, né, de conservação de água é a construção de caleras para poder reter essa própria água. Agora, é certo que, de facto, há a ocorrência de cheias porque são rios também muito pequenos da região norte, onde a resposta em termos de eventos de precipitação quando ocorre é muito rápido e também não temos infraestruturas de grande porte para poder armazenar água naquelas bacias. Mas já um trabalho está sendo feito, temos projetos em Manga, né, que fazem parte do plano quinquenal do governo, que neste momento estão na fase de mobilização de financiamentos para a construção de algumas infraestruturas de água no Lure, em Megaruma, assim como no Messago. São bacias que neste momento estão a trazer problemas para aquela região. Muito bem, vou passar aqui para o NGC. O Conselho de Ministros anunciou esta terça-feira em conferência de imprensa, depois de se ter reunido, que perto de 223 mil pessoas são afetadas pela seca e 32 mil pessoas são afetadas pelas chuvas fortes no norte do país. A questão é que tipo de intervenção concreta é que o INGC está a fazer no terreno no sentido de socorrer estas populações do ponto de vista da alimentação, assistência médica e mesmo assistência do ponto de vista de habitação?
Muito boa noite. Também, antes de mais, cumprimentar os telespectadores e, antes de contextualizar, tentar corrigir que o governo, nesta onda de solidariedade, ainda não fez o apelo internacional, mas sim, ainda estamos a fazer o apelo a nível nacional. Portanto, caracterizando aquilo que é o cenário das calamidades no país, dizer que, como foi dito pelos meus colegas, que a Zona Norte está a ser caracterizada pela ocorrência de precipitação acima do normal, causando algumas situações de inundações, também situações de ventos fortes e chuvas fortes. Portanto, isso causou aquilo que é a destruição de algumas infraestruturas, estamos a falar de casas, escolas, portanto, e tivemos também pessoas afetadas, neste número de 32 mil pessoas, isto nas províncias de Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Manica, e tivemos também este último cenário dos ventos fortes que afetou a província de Maputo, que fez com que Maputo tivesse o maior número de pessoas afetadas, cerca de 4 mil, portanto, tendo afetado com grande escala no distrito de Boane. Contrariamente a isso, temos também a situação da seca, que está a afetar a toda a parte sul de Moçambique e uma parte da zona centro de Moçambique. Portanto, o número de pessoas afetadas neste momento é este que já foi avançado, de 222 mil pessoas, que estão em situação de insegurança alimentar. Essas pessoas estão a ser assistidas neste momento? Portanto, nós temos, em termos de assistência alimentar e abastecimento de água, estão a ser canalizadas para cerca de 202 mil pessoas. Dizer que inicialmente tínhamos um número projetado pelo CETSAN, que é o órgão criado pelo governo, que faz a avaliação em termos de segurança alimentar. Estávamos a assistir um número de 155 mil pessoas. Portanto, este cenário de escassez de precipitação prevaleceu. Há avaliações que são feitas no terreno, tendo em conta a evolução do cenário. E, neste momento, os números apontados são esses de 222 mil pessoas em situação de carência alimentar e que, neste momento, estamos a assistir cerca de 202 mil pessoas. E as restantes pessoas, qual é a abordagem que é feita? Bom, quando nós falamos de pessoas afetadas, não estamos a dizer que o total de número de pessoas afetadas são pessoas necessitadas. Portanto, deste universo de 222 mil pessoas, temos aquelas pessoas que ainda têm algum recurso que podem recorrer e garantir alguma alimentação. Quando falamos de insegurança alimentar, estamos a falar de mudança de hábitos naquilo que é o seu regime alimentar. Por exemplo, para uma família que tinha 3 refeições ao dia, nesta situação que estamos a viver, provavelmente passa para 2 ou 1 refeição. Para uma família que garantia 1 refeição, esta sim provavelmente já está em situação de necessitada. E também, para além disso, temos as famílias, apesar de no meio rural viverem muito à base da agricultura, mas têm outras formas também de subsistência, têm outros recursos que elas usam para garantir alguma renda familiar. Por exemplo, estamos a falar da venda de lenha ou outras formas que as pessoas usam para garantir alguma renda extra. E em relação ao norte, como é que tem sido a vossa intervenção para socorrer as pessoas que são vítimas das chuvas fortes? Bom, em relação ao norte do país, dizer que
desde o início da época chuvosa, antes de nós decretarmos o alerta laranja, nós tivemos cerca de 22 mil pessoas que tinham ficado afetadas. Depois do alerta laranja, tivemos cerca de 9 mil pessoas que ficaram afetadas, daí que totaliza este número de 32 mil pessoas afetadas. Contudo, dizer que o processo de resposta a este cenário consideramos estável e controlado, uma vez que estas famílias, as 22 mil pessoas que tinham sido afetadas, já voltaram à sua vida normal. Estamos a dizer que não houve necessidade de criar centros de acomodação, foram assistidas sim, tendo em conta os danos que foram causados, foram assistidos recebendo algum apoio em termos de material para refazer as suas casas. No momento também tiveram alguma assistência alimentar, mas todas elas voltaram àquilo que é a sua vida normal. E para além daquelas que voltaram à sua vida normal, também é característico de alguns familiares acolherem a parte dessas pessoas, não só, também o apoio dos vizinhos, e é um processo que ficou controlado a nível local. Isso para dizer que houve uma gestão local, não houve necessidade de intervenção massiva do nível central, portanto, daí que consideramos que este cenário da Zona Norte é estável. Ainda está sob controle. A outra questão que eu queria fazer, tendo em conta a informação que o INAM coloca de que a situação de mau tempo pode prevalecer por mais 3 meses, o INGC está preparado do ponto de vista orçamental? Faço essa pergunta porque o país vive uma fase difícil do ponto de vista de fundos públicos. Faço essa pergunta nesse sentido. O INGC está preparado do ponto de vista financeiro para suportar estas situações de ter que socorrer as vítimas das calamidades nos próximos 3 meses, tendo em conta que já foi lançado um apelo de solidariedade que disse que é nacional? Este apoio ou esta solidariedade visa, em parte, complementar a parte que o INGC já tem no sentido de assistir as pessoas em tempo útil. Eu queria saber se o INGC está preparado do ponto de vista material para assistir as pessoas pelo tempo em que estas calamidades vão prevalecer. Bom, antes deixa-me referir que, face àquilo que são as previsões anunciadas, neste caso pelo Sarcof, e depois há uma interpretação a nível nacional, é desenhado o plano de contingência. E neste plano de contingência também há cenários que são desenhados mediante aquilo que é o comportamento da época chuvosa vigente. Portanto, isto para dizer que foi definido no plano de contingência que este cenário poderia acontecer, o cenário da seca. Contudo, tivemos uma projeção até o mês de março. Isto para dizer que todos os esforços estavam a ser feitos no sentido de assistirmos as populações que pudessem ficar afetadas até o mês de março. Daí que o Governo, tendo em conta aquilo que é... que o orçamento que tinha sido preparado ia até março, portanto, tendo em conta a análise que foi feita antes. A minha pergunta era se, tendo em conta que se levanta a ideia de que esta situação vai prevalecer por mais 3 meses, se há dinheiro suficiente para se atender as pessoas até lá. Bom, eu se calhar não iria entrar muito em termos do valor suficiente. Isto por quê? Porque o cenário ainda prevalece. Quando digo prevalece, quer dizer que há avaliações que ainda estão a ser feitas. Temos já uma projeção de março até junho. Portanto, é este esforço que o Governo está a fazer no sentido de garantir ainda assistência para as populações até
ao mês de junho, como foi dito pelo meu colega do INAME, que este cenário vai prevalecer por mais 3 meses, portanto, até junho vamos ter esse cenário do El Niño a prevalecer, causando escassez de precipitação. Portanto, a projeção que o INGC está a fazer em termos de garantir assistência alimentar às populações é até o mês de junho. Daí que, de todas as formas, está a tentar canalizar todos os apoios por forma a colmatar este déficit alimentar até o mês de junho. Daí que temos lançado o apelo não só à sociedade civil, mas a todas as forças vivas, aos parceiros de cooperação, às entidades públicas, privadas, portanto, todos juntos para fazermos frente a este cenário que tem a ver com o clima e está a afetar aquilo que são as nossas comunidades. Muito bem. Lembrar aos telespectadores que dentro de minutos poderão intervir ligando para a nossa linha, que tem o número do 84 12 57 174. Volto a repetir, 84 12 57 174. O caro telespectador pode ligar, comentar o tema que está a ser aqui discutido, pode dar a sua contribuição. Se também um afetado, tem aqui as várias instituições que podem de alguma forma dar uma resposta concreta às dificuldades porque está a passar. Eu vou ao INAME. Uma das questões que se levanta em relação a esta questão das calamidades é a previsibilidade. E nós temos o Instituto Nacional de Meteorologia, temos a Direção Nacional de Águas, temos o INGC, todas estas instituições compõem o SENOI, que é um órgão de trabalho técnico. Qual é a utilidade desta previsibilidade que nós temos no sentido de minimizar o impacto que existe no terreno? Portanto, se nós sabemos que dentro dos próximos 3 meses vai haver um fenômeno El Niño ou vai haver muita precipitação, isso permite-nos também preparar, tendo em conta que sabemos qual é a zona, deslocar as populações, se for o caso, ou adotar um outro tipo de medidas. A minha pergunta é, de que forma é que é usada esta informação no sentido de prevenirmos o pior para as populações? Exato. Nós, quando lançamos as previsões climáticas sazonais, essa previsão depois é interpretada pelos vários setores. Estou a falar das águas, estou a falar da agricultura, estou a falar da saúde e outros setores. E nós temos um fórum que criamos há 2 anos atrás, em que as interpretações e a previsão, tudo é lançado num único dia. Então todas as instituições recebem as previsões, depois fazem a sua interpretação. Isso faz parte daquilo que eu trabalho para minimizar aquele que é o sofrimento, porque cada setor já faz a sua projeção em termos daquilo que pode acontecer no terreno. Mas também temos a elaboração do plano de contingência, onde o INAME também participa e os cenários são definidos lá em termos daquilo que vai acontecer. E também o INAME, apesar de fazer as previsões climáticas, que são de um período muito longo, nós também fazemos aquilo que são as previsões de curta duração. Estamos a falar das previsões diárias, temos previsões de 4 dias e também lançamos avisos e alertas em tempo real. Isso ajuda a prevenir aquilo que seriam os impactos nas comunidades. Esses avisos são replicados às comunidades através das rádios comunitárias, assim como pelas autoridades locais. E isso funciona de uma forma bem organizada. Nós temos o sistema do aviso prévio aqui no país, que já permite fazer esse trabalho. E lá nas comunidades nós temos os comitês locais de gestão de calamidade, que também são um braço. Eles permitem fazer esse acompanhamento quando recebem os avisos e fazem o trabalho nas comunidades. Muito bem. Portanto, está a dizer que, por exemplo, em relação a este fenômeno El Niño, já havia uma previsão? Exato. Nós, em maio, já tínhamos dado a indicação
de que tínhamos um fenômeno El Niño. Não sabíamos, não tínhamos certeza nessa altura se havia de ser forte ou não, mas já tínhamos a certeza que tínhamos o fenômeno El Niño. Quando lançamos as previsões em setembro, já sabíamos que havíamos de ter um El Niño forte. É por isso que as previsões já indicavam para os dois períodos, para a região sul e centro do país, chuvas normais com tendência para abaixo do normal. Nós já tínhamos essa indicação e esse trabalho foi feito. Todas as instituições já sabiam que havíamos de ter escassez de chuva para essas regiões, porque se sabe que aqui na região austral da África, quando temos o fenômeno El Niño, temos escassez de chuva, assim como para as regiões sul e centro do país. Muito bem, faço aqui a mesma pergunta à Direção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos. Com base nessa informação que já é preparada pelo INGC, então, já havia uma informação de que as principais bacias hidrográficas na zona sul estariam vazias ou, digamos, estariam sem água suficiente para abastecer determinadas populações. De facto, como o colega dizia, tudo começa com as previsões da SACOF, que normalmente são publicadas no início de cada ano hidrológico. E o que os nossos colegas do INAME fazem, muitas das vezes, eles fazem as previsões probabilísticas. Então, o que é que nós fizemos? Levamos as mesmas previsões e transformamos em quantitativas. Tentamos estimar, mais ou menos, o que é que significa acima do normal ou abaixo do normal, em termos numéricos, em termos de quantidade de precipitação que é possível ocorrer de outubro, novembro, dezembro, de janeiro, fevereiro, março. E esta informação, mais tarde, é transformada em termos de volume de escoamento, que é a quantidade de água que vai afluir para os nossos reservatórios, que é lá onde nós temos os nossos armazenamentos. E, na base disso, definimos aquilo que são regras de operação, como é que nós vamos operar, qual é a cota que nós estamos a esperar atingir até o final, por exemplo, da época chuvosa, qual a quantidade de água que precisamos, mais ou menos, descarregar para os nossos diferentes utentes. Então, esse exercício é feito e foi feito, né? E isso é disseminado ao longo daquilo que nós chamamos de comitê de bacias. Cada bacia hidrográfica tem um comitê, Maputo, Umbiluço, todas as bacias têm um comitê de gestão de bacia, onde é um fórum, onde os diferentes stakeholders, os agricultores e todos os usuários de água, né? Abastecimento de água. Mas nós temos indicações de alguns locais onde fomos e fizemos reportagem, onde vários agricultores perderam hectares, sobretudo de culturas de rendimento. Há um caso de um agricultor que produz morango em Boane, previa colher 17 toneladas, só colheu 3. Será que este agricultor teve informação em tempo útil de que não teria água suficiente para regar as suas áreas de cultivo? Eu penso que a questão do Boane, se esse agricultor está localizado a jusante dos pequenos libombos, acho que o problema deve não ter sido por falta de água, que se perdeu a cultura pode ter sido associado a outros fatores. Porque, pronto, das reportagens que eu fui vendo, os agricultores reclamavam, se calhar, não por causa da água, mas por causa do aquecimento, por causa da temperatura, que é relativamente alta. Se calhar ali algumas técnicas, os nossos colegas da agricultura, se calhar, devem fazer um acompanhamento para ensinar os camponeses a que horas devem regar e como é que devem regar, porque também, se formos a ver, este ano também estamos a registrar temperaturas recorde. Mas, até o momento, pequenos lubombos está a descarregar água que é suficiente para abastecimento de água à cidade de Maputo e Matola, assim como para a irrigação dos campos agrícolas. Ainda não temos restrição. Estamos a prever restrições, sim, se essa situação continuar, como o INAME está a dizer, mas isso também é feito dentro desse fórum que estou a falar, do comitê de bacia. Vai se reunir o comitê, vai se analisar os diferentes cenários, depois é lá onde se define como é que deve ser operada a barragem, qual é a quantidade de água. Se houver necessidade de fazer alguma restrição, cada barragem tem seus objetivos. Por exemplo, a pequenos libombos é abastecimento de água, número 1. Depois é agricultura. Se houver necessidade de se fazer restrição, os agricultores vão ser informados a tempo útil e se calhar não precisa parar com a agricultura, mas pode-se reduzir a área para irrigar. Esse é o que está a acontecer até neste momento. Muito bem. E uma das questões também que se levanta, sobretudo ao nível do Ministério das Obras Públicas, Direção de Gestão dos Recursos Hídricos, é que nós temos muitos rios, temos muita água que cai durante o ano, mas a questão de fundo é o desafio da gestão
dessa água, nomeadamente através de construção de barragens e outras formas. Qual é o pensamento que existe no sentido de se reter a água quando há, para se poder usar esta mesma água nestes períodos de seca, por exemplo? Nós, para além de hectares de terras que estão a ser perdidos, há também muito gado a morrer em Govuro, aqui na província de Maputo e também em Gaza. Talvez vou falar um pouco, começar do Govuro, porque pronto, é o tema do momento. Infelizmente, na Bacia do Save, neste momento, nós não temos nenhuma infraestrutura hidráulica. Na parte moçambicana, mas tem tantas outras infraestruturas na parte do Zimbábue, que neste momento eles também estão a atravessar uma seca severa. E temos um fórum também dentro dos acordos que temos com o Zimbábue e temos contactos sempre permanentes que fazem a atualização da informação. E neste momento eles estão com um nível de armazenamento de cerca de 42%. Sinal de que eles também estão numa situação e está a passar um caudal de cerca de 0,5 metros cúbicos por segundo, que não é suficiente. Mas ao nível né, da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, como eu disse, dentro do plano quinquenal estamos a prever construir uma barragem em Massangena. É uma das barragens que mais ou menos pode vir, mas esta é uma medida não a curto prazo, é de longo prazo, porque pronto, há uma série de processos que é preciso seguir para a construção de uma barragem. E não só. Por exemplo, para a província do Inhambane, que é aquela que tem menos recursos hídricos, uma das medidas que temos em Manga, que estamos a tentar, e que só que pronto, é uma medida também de longo prazo, é o Mapai, construção de barragem do Mapai. A barragem de Mapai pode ter uma capacidade mais ou menos... As medidas são todas de longo prazo. São de longo prazo, porque a vida, quer dizer, o ciclo de preparação de projetos de construção de uma barragem é longo. É longo. Desde o estudo de viabilidade até a mobilização de financiamento. Depois hoje tem questões ambientais que são extremamente complexas. A questão de fundo é enquanto esse processo todo leva o seu tempo, as populações no terreno temos soluções de curto prazo. As soluções de curto prazo são as que avançavam a construção de pequenas barragens e reservatórios cavados, que são medidas simples, rápidas, e isso está sendo fomentado. Como eu estava a dizer, que temos umas tantas infraestruturas já feitas na província de Inhambane, na província de Gaza também temos. Na Zona Sul já tem acima de 20 reservatórios cavados e pequenas barragens estão sendo fomentados. E também a utilização de lagos naturais. O que nós fomos constatando é que, por exemplo, a população não tem cultura de utilização dos lagos, mas temos lagos, se for a ver, havia ido para fronteira oeste hoje, e vimos ali que o tomate que está sendo agora consumido no mercado grossista do Zimbábue é produzido por um sul-africano usando lagos, aqui em Matutuíne. Mas a população nossa não tem a cultura, prefere ainda fazer agricultura longe das terras úmidas, agricultura do sei quê. Esses são outros fatores também que é preciso ser analisados. Mas medidas a curto prazo, como eu estava a dizer, são reservatórios cavados, pequenas barragens, eles são infalíveis. Construção de caleras, também é um desafio na construção de caleras, porque, pronto, são infraestruturas normalmente de preços baixos e não são muito competitivos. Quando se lança concurso, muitas das vezes ficam desertos. Alguém para ter que fazer uma calera, se calhar a um custo de 75 mil meticais no interior, para Papatana ou para Zinave, muitas das vezes não é competitivo. Mas estamos a arranjar formas para poder ver se podemos continuar a fomentar isso. Mas pequenas barragens e reservatórios cavados, eu penso que são medidas de curto e médio prazo. Para poder. E não só, também estamos a falar também de construção de furos. Para a província de Inhambane temos, neste momento, em curso, até alguma atividade já está a se realizar lá, mas estamos previstos cerca de mais ou menos 135 furos para reforçar, que alguns vão ser transformados em pequenos sistemas. Para a província de Gaza tem mais ou menos cerca de 170 também furos, que neste momento está... Só que temos esse problema também de que, pronto, a água é salobre, mas há técnicas também inovadoras que estamos a tentar implementar. Está a dizer que uma solução definitiva passa por construção de barragens? Grandes barragens. Grandes barragens, sempre. Quando estamos a falar de uma paz, estamos a falar cerca de uma barragem que pode armazenar cerca de 6 mil milhões de metros cúbicos. É muita água. Quer dizer, é a capacidade total maior que toda a capacidade que a África do Sul, por exemplo, tem neste momento. A África do Sul tem mais ou menos uma capacidade de cerca de 32, 34 mil milhões de metros cúbicos neste momento está. Então é uma capacidade que pode ser suficiente, mas como eu estava a dizer, isto tem que ser integrado, porque se calhar para fazer uma barragem dessa dimensão,
apenas para abastecer água. E depois temos outro desafio, que a população vive dispersa naquelas zonas. É um bocadinho difícil. Então, dentro da gestão integrada, é preciso também os outros intervenientes, indústria e comércio. O que é que pode-se fazer para se otimizar mais este recurso, que pode, a agricultura? O que é que pode fazer para poder sobreviver? Porque é muita água. Essa água, se de facto for se materializar uma PAI, e depois temos uma Sangena no Sávio, eu penso que a situação da região sul pode ser minimizada, mas estamos a falar de valores um pouco assustadores, quer dizer, e a vida também desses projetos, o ciclo. Enquanto não temos as barragens, e só vamos ter a longo prazo, tendo em conta a montagem do projeto em si, que leva muito tempo, o NGC é que tem que entrar para socorrer as pessoas. Mas o diretor-geral do NGC vem há dias defendendo uma ideia de que é preciso uma mudança de mentalidade, sobretudo ao nível daquelas pessoas que são afetadas. A questão do fundo muitas vezes coloca, o INGC não está a socorrer sempre as mesmas pessoas, uma vez que já existe um mapeamento das zonas de risco nas províncias do Sul, Centro e Norte. O desafio não é deslocar estas pessoas para outras zonas menos arriscadas e aliviar o INGC para que tenha um outro tipo de atuação? Bom, dizer que, de facto, o INGC está numa mudança de paradigma, isto para dizer que vamos ou estamos a intensificar aquilo que são medidas de prevenção. Com isto, dizer que, tendo em conta, como perguntou, tendo em conta aquilo que são as previsões climáticas, de que forma é que algumas situações podem ser prevenidas. A partir do momento em que recebemos as previsões climáticas, nós também, como INGC, definimos aquilo que são medidas a serem tomadas. Neste caso, acionamos aquilo que é medidas de prontidão, posicionamento de meios, homens, e também aquilo que é a disseminação de informação, tendo em conta aquilo que pode ser o possível impacto das chuvas ou outros fenómenos que podem causar danos nas comunidades. Estamos a falar de questões culturais. Há zonas que as pessoas não querem abandonar por tradição, mas com isso dizer que todo o trabalho de campo é feito a nível local, junto dessas comunidades. Temos aquilo que são bairros de reassentamento que foram criados, onde aquelas comunidades que ficam afetadas ou que ficaram afetadas e perderam os seus bens, as suas casas, foram posicionadas nestes locais seguros e são criadas algumas condições básicas para essas pessoas estarem lá, mas tem aquelas zonas de tradição que elas também retornam e fazem aquilo que é a prática da agricultura, por exemplo. Mas como é que se cessa com este tipo de comportamento? Porque isso implica que anualmente, ou sempre que há mau tempo, há calamidades, gasta-se o mesmo dinheiro com as mesmas pessoas, ciclicamente, em nome da cultura. Não posso dizer que são as mesmas pessoas, podem ser os mesmos locais, os impactos são diferentes, aquilo que são os locais abrangidos também variam, tendo em conta a dimensão do fenómeno, mas dizer que o governo todo o trabalho faz no sentido de evitar que números maiores aconteçam. Se for a ver esta situação que aconteceu, por exemplo, na Zona Norte, tivemos chuvas fortes, ventos fortes, tivemos situação de inundações, mas não tivemos, por exemplo, o registro
de pessoas que, neste caso, estão em centros de acomodação. Portanto, é uma conjuntura. Temos aquilo que também que é o uso de terra, também é uma das coisas que deve ser vista neste caso. Aquilo que são os locais que as pessoas constroem as suas habitações. Portanto, é um conjunto de fatores associados, mas com isso dizer que todo o trabalho do terreno é feito no sentido de retirar essas pessoas das zonas de risco para locais seguros, todo o trabalho de sensibilização. Como foi dito, a nível de base temos os comitês locais de gestão de risco, que são o braço operativo do INGC a nível de base, também fazem esse trabalho de sensibilização. Temos os governos locais também que fazem esse trabalho de sensibilização. Temos também aquilo que é o Conselho Técnico de Gestão de Calamidades, onde estão lá todos os setores envolvidos, portanto, todos os cenários de prevenção para minimizar estes impactos são desenhados neste Conselho Técnico e os setores são chamados a cada um fazer aquilo que é o seu papel no sentido de minimizar o impacto das calamidades. Muito bem, vamos observar um breve intervalo, voltamos dentro de minutos e a partir daí já podemos contar com a contribuição do caro telespectador que pode ligar para a nossa linha, o número é 84 12 57 174, portanto 84 12 57 174. Pode ligar e dar a sua opinião em relação ao tema que nós estamos aqui a discutir, que é um momento difícil que o país atravessa, que tem a ver com as cheias na zona norte e seca na zona sul e centro do país. Vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de alguns minutos para contarmos com a sua contribuição e a resposta dos nossos convidados. Até já. Que apoios é que teve? Nada. O processo acabou desaparecendo no tribunal. Quem era antes e depois do acidente? Era o ativista do hospital de Ntenga. Mas já agora não estou a fazer nada, estou sentado. O acordo que praticamente enterrou as esperanças das vítimas a não perder. No grande plano. STV também é dispor. Muito boa noite, voltamos para a segunda parte do programa Linha Aberta. Em cima da mesa discutimos as causas e o impacto das cheias e das secas que o país sempre registra no princípio do ano. Conto já com a ligação do Sr. Moreira, que fala do bairro do Congolote, na cidade da Matola, província de Maputo. Muito boa noite, Sr. Moreira. Boa noite para o tipo, boa noite também aos doutores convidados aí presentes e a todos os seguidores da Seco Televisão e do resto do mundo que nos acompanha. Né? Bom, é um cenário de facto complicado. Bom, que a seca nunca se pode negociar, né? Algo natural, mas a paz pode negociar. É um fenômeno natural, sim, mas a paz negocia. Então, desde que é o Congresso, bom, por tantos pecados que cometem os políticos, um dia vai andar, vai importar a pressão sociológica, para um fim educativo, mas não uma vida eterna política. Por consequência, não pode acontecer para nós. Tanto a seja, tanto bom, para ser concreto, eu queria tocar uma questão no setor do INGC. Tendo em conta que as instituições anáticas do país, certamente entendem, que disse que deslocaram para cada seca, só que estão a fazer o INGC, a fechar algum apoio dentro
para o país, nesse caso, e algum apoio que é casa seca, nesse caso, no Estado está fazendo isso. E outras questões é um instituto da não é uma determinação de talvez as pessoas também fazem uso da já vi que Brasil, por exemplo, passado aqui, havia uma região em São Paulo, também havia um plano claro que havia seca no Estado, e que as pessoas não se controlavam quando fossem aqui aos balneários, os casos da questão da água que era algo também Muito obrigado, Sr. Moreira, que deixou a sua contribuição a partir do bairro Congolote, na cidade da Matola, província de Maputo. E NGC, uma pergunta que foi feita para si. Percebi muito bem a pergunta que ele coloca é se há alguma abordagem em relação aos refugiados em Malawi, mas contamos com a intervenção de mais um telespectador que liga para nós para dar a sua contribuição. Muito boa noite, já está a falar? Sim, muito boa noite, pode deixar a sua contribuição, sim? Muito obrigado por participar desse programa. Sim, já está a participar, pode deixar a sua contribuição. Sim, normalmente é um fenômeno que está a deixar muito o que eu queria deixar para o painel. O painel está comentando. Peço para afinar o seu televisor para melhorar a qualidade da sua chamada, se faz favor. Obrigado. Sim, o painel está contribuindo de boa maneira o que está acontecendo no nosso país. Sim. Mas eles não estão a dizer, não estão a vivenciar o que está a passar a população em geral. E o que a população está a passar? É uma questão muito alarmante e que dá uma intervenção do governo muito rapidamente. É muito preocupante de verdade. Falo daqui da Zambésia, muito preocupante mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor que nos fala da Zambésia. Se calhar o INGC, para responder esta pergunta, qual é a intervenção concreta que está a ser feita na província da Zambésia em relação às vítimas das calamidades naturais? Perante este cenário, acionou todos os mecanismos de assistência às populações. Provavelmente, tentar dizer que o cenário da seca que nós estamos a viver é um cenário evolutivo, ou seja, o tipo de assistência, por exemplo, que a gente faz quando tem uma situação de cheias. Muito bem, agradecer que reteve o seu pensamento sobre a Zambésia. Vamos ouvir o telespectador Edson, que fala da província de Maputo. Boa noite, senhor Edson. Boa noite. Sim. Eu comecei aqui o debate há pouco tempo e gostaria de dizer algumas, no ponto de vista em relação a essa situação da cheia e associado também à situação da seca. Dizer que é possível, sim, aquilo diminuir a situação da cheia. Eu tenho um ponto de vista tipo assim. Na zona norte está-se a viver a situação da cheia. Na zona sul está-se a viver a situação da seca. Por que o governo, em vez de estar a todo momento a tentar... o governo sabe que todos os anos temos a situação de cheia na zona norte. Por que não muda, não cria condições para que a água da zona norte desvie o percurso da água de forma que essa possa ir diretamente para a zona que necessita de água? Falo da zona sul, porque acredito que a cheia que acontece lá é que a água não tem um percurso normal, tem aquilo, alguma coisa impede que a água continue a passar. Então, eu acredito que criando aquilo,
um caminho para que a água possa direcionar para uma região como a região centro e sul, que existe o cenário da seca, pode tentar, de uma certa forma, diminuir a situação da cheia na zona norte e ajudar as pessoas que necessitam de água na zona sul. Acho que é uma medida. É tudo, Sr. Edson? Muito obrigado. A sua preocupação está registrada e vamos colocar aqui a Direção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos. Voltamos ao NGC, que estava a falar da sua atuação na província da Zambésia. Sim, eu dizia que para a província da Zambésia nós não temos ainda uma situação, digamos, como aquela que está a acontecer na zona sul do país. Portanto, nós trabalhamos com os números que provêm do CETSAN. Para me desculpar, temos mais um telespectador, depois vamos reservar um tempo para fazer uma súmula de todas as perguntas que estão a ser colocadas aqui. Vamos ouvir a contribuição da senhora Maria, que fala da província de Maputo. Boa noite, senhora Maria. Boa noite. Muito boa noite. Pode deixar a sua contribuição. Agradeço bastante a oportunidade. Fiquei em linha há muito tempo, mas agradeço que consegui. Queria dizer o seguinte. Primeiro, estamos a falar de um assunto muito sensível, tanto para homens como para mulheres. Admiro que o vosso painel só tenha homens. Estamos a falar da escassez de água e em muitas famílias quem busca a água são as mulheres. Quem mais sofre por causa da falta deste líquido precioso são as mulheres. Estamos com um painel, muito bem, talvez porque são as instituições que eles representam, mas eu acho que a sensibilidade devia ser trazida aí nesse painel, a realidade do que está acontecendo no terreno. Se tivesse uma mulher nesse painel, ela havia trazer. Outra sensação que eu estou a ter é que as pessoas convidadas nesse painel estão a ter medo de dizer a realidade. Um dos painelistas, que está do lado esquerdo do moderador, está-me a falar dos pequenos libombos, que temos água suficiente, que ainda está a chegar água suficiente para as machambas. Será que ele já foi para o outro lado dos pequenos libombos? O rio secou, meu. O rio está seco, até está na Ester Capim, no rio. Ele devia ver como é que o gado entra para comprar para coisa, para beber. Algum gado morre naquela lama, ainda a tentar beber água. Então, estamos a falar o quê? Nós não podemos esconder o sol pela peneira. Vamos lá ver o problema real que está acontecendo. Até chegar à próxima época chuvosa e os nossos rios serem abastecidos, tem um tempo. Falta um tempo daqui para lá. E não estamos ainda a falar daquelas questões de Moamba, de outros riachos pequenos. A situação atravessa o gado. Então, nós não podemos dizer, é preciso mudança de mentalidade por parte das pessoas afetadas. Como? Nós queremos obrigar uma pessoa que está a sofrer, que está afetada, a mudar de mentalidade. E para mudar de mentalidade? Não dizer a realidade que está a sofrer. Isso não é correto. Ele diz com muita vontade que construir caleiras é baixo custo, são 75 mil meticais. 75 mil meticais não é pouco dinheiro. Pode ser pouco dinheiro, talvez, para certos governantes, okay? Mas 75 mil meticais é muito dinheiro. E vamos ser realistas, vamos lá debater o assunto de forma muito realista. Eu gosto quando falam de soluções integradas. Muito bem, todos nós precisamos de trazer uma solução para o problema. Eu não estou a empurrar o problema para o governo, para quem. Todos nós precisamos trazer a solução para o problema, mas nós não podemos esconder a verdadeira situação do problema, a real situação que está acontecendo aqui fora. Dentro de um rio é possível encontrar que o rio até já criou partes cortadas por causa da seca. Estamos a falar do quê? Estamos a falar do mesmo Moçambique. Eu sei que, coitado do telespectador que disse, vamos desviar água do norte para o sul, isso é difícil porque o nosso relevo não permite isso. Mas não pudesse desviar água do norte para o sul, mas dentro ainda lá do terreno, pudesse criar braços do rio e conservar-se água. Nossa água, quando é época chuvosa, vai toda para o Oceano Índico. Tem que haver uma boa gestão das nossas bacias hidrográficas. Vamos lá brincar de desenvolvimento de verdade. Não brincar assim, porque temos que trabalhar todos os dias. Vamos lá ver. A STV tem nos ajudado bastante. Essa televisão tem nos ajudado bastante, tem trazido problemas reais das pessoas.
nos debates, será que não assistem? O que está acontecendo em Funhadouro? Não assistem. Eu, sinceramente, eu não tenho recursos, mas eu estou muito sensibilizada com o que está acontecendo com a nossa população. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Maria, pela sua intervenção, digamos, acutilante em relação àquilo que está a acontecer em algumas zonas do país, em especial a Zona Sul, que está a ser severamente afetada pelo mau tempo, pela seca, no caso, e a STV tem estado a fazer várias reportagens a mostrar a situação em vários locais, em Maputo, Gaza, em Inhambane, onde tem havido morte de gado, tem havido várias culturas devastadas e populações em desespero. Vamos atender o senhor Celestino, que quer também deixar a sua contribuição. Muito boa noite, senhor Celestino. Boa noite, boa noite. Sim. Sim? Pode deixar a sua contribuição. Enfim, eu quero agradecer aí a NGC, ao doutor Tomás, que está aí presente. Por causa dessa calamidade que está aí a acontecer em Tete, é grave, muito grave. Estamos assim, recentemente, que um capitão está aí a Malawi, vizinho, que não podia isso acontecer. Eu creio que o presidente da República, que é o nosso presidente Núñez. Senhor Celestino, eu agradecia que não nos desviássemos do tema. Como deve imaginar, os convidados que eu tenho aqui são três, representam instituições que lidam com o tema em cima da mesa, que é cheias e seca. Agradecia que a sua intervenção se cingisse ao tema que nós trazemos hoje. Num outro momento, quem sabe, vamos abrir espaço para discutir esse assunto, que é também um assunto importante. Mas atualmente estamos a discutir a questão da cheia e das secas e da seca, e agradecia que a sua intervenção estivesse alinhada com aquilo que os outros telespectadores disseram antes. Está bem, muito obrigado. Eu não estava muito prestando atenção e acho que a próxima vez que eu poderá incluir. Obrigado nós pela sua disponibilidade em ligar e tentar contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Então, até a próxima oportunidade. Sim, o NGC estava a falar da sua intervenção na Zambésia, quando cortei para irmos ao encontro de um telespectador. Sim, eu dizia que, de facto, este assunto que o país está a viver, a situação da seca na Zona Sul e parte da Zona Centro, é preocupante. Daí que o Governo está a mobilizar todos os esforços. Vou-lhe cortar mais uma vez, peço imensas desculpas para irmos ao encontro do telespectador Eusébio, de Maputo. Boa noite, senhor Eusébio. Sim, pode deixar a sua contribuição? Sim, pelo que entendeu o senhor apresentador, fez uma pergunta a um dos painelistas. Alô? Estamos a ouvir perfeitamente, pode deixar a sua contribuição. Sim. Fizeste uma pergunta a um dos painelistas aí presente sobre a situação de onde as pessoas são afetadas e depois são retiradas e voltam a ocupar o mesmo espaço. E o painelista disse que não acontece muitas das vezes. Mas eu não concordo com ele, porque estou a viver aqui na Maguanini Bay, onde há um canal que sai de lá de Rotunda diretamente a Marraquê. Aquele canal foi construído por muitos habitantes, há muitas habitações. E sempre que há chuvas intensas aqui em Maputo, sempre há problemas. São retiradas e voltam a ocupar o mesmo espaço. Há bocado estava cheio todo o canal. Foram tirados todas as pessoas. E estão a voltar de novo porque já está secado. O que o governo faz? Por que não arranja solução para essas zonas? Que são as mesmas pessoas que sofrem. Saem e voltam. Então, praticamente, acaba o governo parecendo que não está a fazer nada.
Então, não concordo quando ele diz que não são as mesmas pessoas que voltam para os mesmos lugares. É uma zona onde antes era mais chambas, porque é uma zona básica. A linha caiu, mas penso que ficou o essencial em relação àquilo que estava a dizer o telespectador Eusébio. Foi uma questão que foi levantada aqui de pessoas que, após serem afastadas das zonas de risco, voltam a ocupar estas mesmas zonas e as instituições do Estado, no caso o INGC, tem que socorrer essas mesmas pessoas numa situação de calamidades naturais. Esta é uma realidade que não se verifica só em Maputo, noutros pontos do país também há vários casos destes. Vamos ao encontro de um telespectador que nos fala do município da Matola. Muito boa noite. Sim, boa noite. Sim. Pode deixar a sua contribuição? Primeiro, o meu nome é Aquino. A minha contribuição está exatamente focada na questão da estiagem. É muito preocupante o que estamos a ver na mídia, na televisão, as TVs a divulgar muitos pontos do vasto país, que há estiagens e secas severas e que isso preocupa a vida dos camponeses, daquele que seu dia a dia vive na base da economia de subsistência. Então, eu queria apelar ao governo para que criasse um fundo de apoio para que essas famílias, esses camponeses, que pudesse aderir a esse fundo, de maneira que chega a diversificar a própria economia, porque neste momento a agricultura não é prioridade, ou seja, não está a resultar em nada enquanto haver essa estiagem, para que talvez optem em outros tipos de negócio, ou seja, criar oficinas ou criar uma atividade técnica profissional para que tenha uma subsistência, garante o dia a dia das famílias, porque há muitas pessoas, próprio gado, hoje em dia já não é para venda, já as pessoas estão a ter prejuízos enormes. Então, eu queria que o governo criasse um fundo para que todos aqueles interessados apresentassem projetos viáveis para que tenham acesso e diversificassem a economia a nível nacional. Era muito por aí. Então, muito obrigado, senhor Aquino, que fala da cidade da Matola, aqui em Maputo, a deixar a sua contribuição no sentido das instituições criarem um fundo de apoio para os agricultores. Na semana passada, a vice-ministra da Agricultura anunciou que seriam criadas facilidades para os agricultores que foram prejudicados com a situação do mau tempo. Essas facilidades vão consistir num juro bonificado, de modo que possam voltar a ganhar o mesmo ritmo, recuperar os seus negócios e, naturalmente, também recuperar as suas vidas e a vida das suas famílias. Após estas intervenções, o INGC, muito resumidamente, são vários pontos colocados. Primeiro tinha a intervenção na Zambésia, mas antes disso vamos ao encontro do senhor Manuel, que nos fala da província de Tete. Muito boa noite, senhor Manuel. Boa noite. Muito boa noite. Pode deixar a sua contribuição? Sim. Boa noite. Boa noite. Estamos a ouvir perfeitamente. Pode deixar a sua contribuição? E a minha contribuição é muito simples, né? Queria dizer, minha contribuição é muito simples, né? Vamos ouvir. Pode falar. Senhor Manuel, estamos a ter problemas com a sua comunicação porque o seu televisor tem um volume alto. Agradecia que baixasse o volume para que a comunicação tenha qualidade. Sim, vou baixar. Sim. Vou baixar. E aí eu queria dizer sobre esse tipo de coisas, sobre barragem, né? Porque se está aí a falar, tem que saber de que mesmo aquele que está em Mucuba, mas pode conhecer barragens dos pequenos bombos.
Sim, Sr. Manuel, era isso, só queria dizer. Não era isso, ele pode estar sempre falar coisas, dizer de que para... Ele pode falar acerca de água, não sei o que, mas as pessoas estão a dizer acerca de seca. É tudo, Sr. Manuel. Muito bem, caiu a linha, falava o Sr. Manuel da província de Tete, onde está a maior barragem do país, e penso que a questão principal que ele queria levantar tem mesmo a ver com a construção de barragens. Aliás, este é um dos principais pontos que foi levantado aqui, que é preciso construir barragens a longo prazo. Temos mais um telespectador que fala-nos exatamente da província de Tete. Muito boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Eu falo da província de Cabo Delgado, senhor. Fala da província de Cabo Delgado e não Tete. Boa noite, pode deixar a sua contribuição. Aqui não. Relativamente ao que está a debater. Sim, estamos a ouvir, pode falar perfeitamente. Sim. Eu dizia que, relativamente ao assunto que está a debater, eu acho que é necessário que haja um envolvimento, como o doutor Agostinho estava a dizer. Como se diz, criar esses mecanismos conjuntos. Muitas das vezes gastamos recursos em questões de mitigação, ao invés de usarmos recursos para a prevenção. Houve um telespectador que falou que disse que por que não usarmos os recursos, não desviarmos os cursos de água da zona norte para as zonas onde são afetadas por seca. Eu, do meu lado, queria concordar em parte com este telespectador, porque, por exemplo, verificamos situações em que há tanta quantidade de água, tanto que os rios transbordam, etc., criam situações de cheias. Mas nas zonas centro e sul já acaba surgindo outra situação de seca. E que tal se os esforços do governo fossem no sentido de minimizar esta situação, criando ou desenhando-se um projeto a longo prazo para criar esse projeto de desvio de água ou uma conduta de água que pudesse favorecer a essas províncias que são afetadas anualmente com a situação de seca. Relativamente àquela situação que um dos espectadores apresentou, dizendo que não é possível porque o nosso relevo não permite, eu não concordaria que o nosso relevo não permite. Construir-se um gasoduto, também se construir um gasoduto que saia de Temane para a África do Sul. Será que não é possível, com o nosso relevo não era possível realmente construir uma conduta de água que pudesse fazer uma distribuição nestas zonas que são propensas a seca? Relativamente, o que se precisa, realmente é muito oneroso construir-se um projeto desse, mas que poucos aos poucos, com os fundos que, pedindo-se ajuda, as cisternas, etc., e buscando naquilo que são os impostos que temos pago, é possível desenhar-se um projeto que seja possível anos a anos, levamos muitos anos a construir, mas que pelo menos poucos aos poucos vamos resolvendo o problema ao andar do tempo. Mesmo que sejam 20, 25 anos, possa-se fazer uma coisa relativamente aceitável para o desenvolvimento desse país, porque isso estaria a resolver não só a situação de cheias, mas também a resolver o problema de secas. Esta seria a minha contribuição, e muito obrigado. Da província de Cabo Delgado, vamos permitir só mais 2 intervenções para que os nossos convidados possam explicar aqui as várias questões que foram levantadas pelos telespectadores. Esta última, de fato, quando se vê muita chuva na zona norte, vê-se tanta gente a sofrer, gado a morrer e culturas devastadas na zona sul do país, sendo o mesmo país, sendo todo Moçambique. De fato, há esta questão de como não criar uma forma de aquilo que é em excesso num sítio poder abastecer-se no outro, embora não seja assim tão fácil, uma vez que o país é tão vasto e um projeto dessa envergadura possa envolver bastantes recursos. E vamos aguardar a intervenção de mais
mais 2 intervenientes, já temos um que fala do bairro São Damásio, na província de Maputo. Muito boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Pode deixar a sua contribuição. Primeiro agradecer a oportunidade e cumprimentar o painel todo. A minha contribuição é o governo que faz a seca, não é? Então, o que é necessário, de facto, nós temos que apoiar o governo no sentido de dar mais contribuições, então, para podermos, pelo menos, combater essa crise, não é? Então, nós não podemos dar culpa ao governo, não, porque não é o governo que quer a seca. Então, quanto às cheias, é mais prático que o governo também retire as pessoas que estão em umas zonas baixas, né? Então, atribuir terrenos em umas zonas que não haja cheia das águas, não é? Então, isso é a minha contribuição que eu tinha para dar. Obrigado. Obrigado. O senhor que fala aqui da província de Maputo, a província de Maputo vai ter mais peso neste programa Linha Aberta, do ponto de vista das suas contribuições. Vamos mesmo ter que fechar as nossas linhas, as questões são várias. Vou começar pelo INGC para que de uma forma global possa responder às perguntas. Começamos pela situação que foi levantada em relação à Zambésia e depois as reincidências que existem em relação às pessoas que voltam sempre aos mesmos locais e o Estado tem que estar a apoiar quase sempre essas mesmas pessoas. E a questão de uma senhora que interveio da província de Maputo e que foi muito acutilante, primeiro defendeu que o fato de não haver um homem nesta mesa, se calhar em parte não retrata muito bem os problemas de água que nós vivemos, mas que defendia uma abordagem, em suma aquilo que ela dizia, defendia uma abordagem muito mais clara, muito mais pragmática em relação àquilo que está acontecendo no terreno. Bom, como eu tinha iniciado, eu dizia que, de facto, a situação que o país está a viver é preocupante. O cenário da seca. Dizer que é uma preocupação do governo, em termos de garantir aquilo que é assistência, não só alimentar, mas prover água também às comunidades. Portanto, dizer que, para além dos apoios que estão a ser canalizados a esses distritos, dizer que temos, por exemplo, o distrito de Magude, que está a ser abastecido em água, temos o distrito de Xigubo, que são zonas muito afetadas, portanto, estão a ser abastecidas em termos de água. E, para além disso, também há programas de abertura de furos de água. Dizer que o governo tomou uma medida, tendo advertido aos governos locais para acelerarem aquilo que é a implementação do plano econômico-social no que se refere à componente de água, isto é, a abertura de fontes de água, fontes multiuso, portanto, para o abeberamento do gado e para outros usos. Esta é uma das medidas que o governo tomou para prover água às comunidades. Dizer que, como foi dito inicialmente pelo colega do INAM, colega do painel, a quando da projeção deste cenário, não havia certeza da gravidade deste fenómeno El Niño. Daí este acompanhar da evolução da situação. Nós tínhamos uma projeção feita em que inicialmente não se previa algumas províncias que neste momento estão com pessoas afetadas. Estamos a falar, por exemplo, da província de Maputo. No primeiro cenário não estava lá presente, mas neste momento já tem pessoas em situação de necessidade de assistência alimentar. Também ouvimos aqui a província da Zambésia a dizer que também tem lá pessoas, e dizer que neste momento há pessoas no terreno a fazerem este trabalho de avaliação para apurar aquilo que são os números. Como eu dizia, este fenómeno da seca é um fenómeno evolutivo, portanto, a monitoria que está a ser feita
e o governo canalizar aquilo que é a devida assistência a estas comunidades. Portanto, e tendo em conta aquilo também que foi dito, o retorno das pessoas às zonas de risco, dizer que todos somos chamados em relação a este assunto. O INGC tem uma ação que tem a ver com o mapeamento das zonas de risco. Neste mapeamento são identificadas as zonas onde as populações devem estar e onde é que não devem estar. São revelados vários fatores. Este exercício depois é divulgado, isto para facilitar aquilo que é o processo de planificação dos governos locais, não só para o nível local dos distritos, mas também ao nível das cidades. Portanto, isto é um assunto multissetorial que é preciso ver, mas todo o trabalho de base, como eu dizia, é feito ao nível local, no sentido de sensibilizar a estas comunidades para abandonarem as zonas de risco, tendo em conta aquilo que elas passam ciclicamente. Dizer que tivemos algumas medidas, sim, de prevenção que foram tomadas, mas, como eu dizia, aquilo que são os impactos que advêm dos fenómenos, muitas das vezes extravasam aquilo que são as nossas projeções. Contudo, estamos sempre em prontidão e por forma a garantirmos a pronta resposta. E neste caso, a situação preocupante de facto é o cenário da seca, e todo o esforço está a ser feito no sentido de garantir a assistência alimentar às pessoas, pelo menos até o mês de junho, prover água a essas comunidades. Há programas que estão a acontecer no terreno, a abertura de fontes de água, como eu já tinha feito referência, e naqueles locais mais críticos o governo está a fazer aquilo que é o abastecimento de água às comunidades. Temos grandes desafios nessas comunidades, que é a dispersão das pessoas, a dispersão das comunidades, em termos de quando são projetadas aquilo que é a localização das fontes de água, e isto muitas das vezes cria algum constrangimento em termos de cobertura de água para as pessoas, mas com isso todo o trabalho está a ser feito no sentido de assistir a essas comunidades. Muito bem, vou aqui para a Direção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, que antes houve perguntas muito mais acutilantes, porque de facto neste momento há pessoas que estão a passar mal, há pessoas que necessitam de água para as suas machambas, para as suas áreas de cultivo, também para o abeberamento do gado. Qual é a resposta que se dá? E pronto, as pessoas que falaram, creio que representam o sentimento de uma parte da comunidade do nosso país. Quando se fala de construção de barragens, quando se fala de conservação da água, quando se fala de... E há um exemplo que um telespectador dava, que se fez um pipeline que sai de Inhambane para a África do Sul, não se pode encontrar uma solução para se resolver o problema da água, por exemplo, da barragem de Caurabaça ou de outros pontos. No fundo, o que eu sinto que as pessoas querem é qual é o pensamento prático que existe no sentido de se resolver os problemas das pessoas. Muito obrigado. De facto, eu penso que são muitas questões, mas pronto, eu vou tentar responder todas de uma forma resumida, porque eu acho que se calhar algumas dessas questões devem faltar alguns dos conceitos que eu acho que vale a pena repisar. A telespectadora falava do rio Movene, pequenos libombos. Se calhar começar por dizer que todas as barragens, quando são construídas, têm um objetivo básico. Para pequenos libombos, o primeiro objetivo, como eu havia dito, é o abastecimento de água, depois a agricultura. E depois é preciso olhar também como é que nós extraímos essa água, como é que nós obtemos essa água para fazer a irrigação dos nossos campos. Ela falava que, pronto, a água é do Movene. Movene é um braço do Umbiluzi, né, que drena jusante dos pequenos libombos. Mas a montante deste rio
não tem nenhuma infraestrutura hidráulica, nem para retenção de água. Agora, o conselho que eu ia deixar, se calhar, para esse tipo de casos, tecnicamente não é viável extrair água ou a montante da albufeira, como fazem alguns outros agricultores, também têm esse hábito de extrair água da montante da barragem, porque à medida que a barragem vai baixando do nível, depois fica sem água para poder fazer o uso. E também não tirar a água com um nível de regabilidade maior, né, para fazer a irrigação dos campos num rio que não é regulado, porque os nossos rios são de regime intermitente, não são de regime constante. Esses acho que são conceitos que é preciso... Mas, por exemplo, este conhecimento é partilhado com os agricultores, com as comunidades? É um conhecimento técnico que se calhar as pessoas não têm e por essa razão podem estar a usar mal. Eu concordo, mas eu penso que sempre uma pessoa para poder fazer, ou qualquer agricultor, qualquer utilizador de água, para poder fazer o uso da água, tem que pedir uma licença. Então, quer dizer, quando submete a licença, nesse caso, por exemplo, a região sul faz com a administração regional das águas do sul, há uma simulação que é feita. Depois dizem qual é a possibilidade que tem para poder ter água para a irrigação dos seus campos, mais ou menos qual é o período que precisa. Se for um rio não regulado, normalmente vão te garantir por um período relativamente mais curto, se calhar 3 meses ou 4 meses, que é aquele momento que os escoamentos estão a ocorrer no rio. Depois disso, seca. Agora, o que é que eu posso aqui mais ou menos aconselhar? Que a população tem que, mais ou menos neste momento, tentar emigrar, né? Porque se for a passar do drift do Boane, eu até passei lá hoje, está a passar alguma água, que é possível dar ao beberamento do gado, só que é preciso emigrar. E se for a ver os campos que estão a jusante, de pequenos libombos, todos eles estão verdes, tem campos de milho que estão a produzir. Agora, os que estão a tirar água, a montante da albufeira, ou num dos braços, aí já não estão dentro do sistema da gestão da barragem. Então, às vezes, tem esse tipo de problemas. E também temos algumas pequenas barragens, né? Como Culula e Aroba, que é mais ou menos a montante do Movene. E pelo conhecimento que eu tenho neste momento, tem alguma água que dá para fazer algum abeberamento do gado. Se calhar é uma questão só de migrar um pouco, né? E não tem água, se calhar, no seu local, mas se você migrar pelo menos 2, 3 quilômetros, pode conseguir ter alguma água para poder fazer face ao beberamento. E também tem lagos nessas regiões. Na região de Maputo, do levantamento feito, tem cerca de 56 lagos naturais, de boa qualidade. Só que é uma questão só de imigração e tentar ver onde é que, se calhar, temos que dirigir as comunidades. E a ideia de barragens que foi colocada aqui? Sim, a ideia de transferência de água, se calhar começar com outro conceito. A água normalmente sai de locais mais altos em direção para locais mais baixos. Agora, eu não sei se seria viável, né, ter que transferir a água, por exemplo, do Luro para o Save, porque o esforço que seria necessário para, de facto, fazer o tal pipeline, bombar, porque seria devolver mais ou menos a água para a montante, de onde vem. E o esforço é maior, e não só. A cheia não significa que não é importante. A cheia tem duas particularidades, faz parte do próprio ciclo hidrológico da água, né? O rio, em condições normais, tem o seu ciclo. Tem este momento, por exemplo, na Zona Sul estamos num ciclo de seca, mas depois, daqui a algum momento, podemos voltar a ter um ciclo de cheia. Que é para quê? Que é para o próprio rio poder se estabilizar. A água da cheia é que faz a recarga das águas subterrâneas. Neste momento estamos a bombar, estamos para extrair água subterrânea como solução de emergência para poder, mas essa água precisa ser recarregada e precisamos dessa cheia para poder para fazer recarga daquela água que estamos a bombar. Por caso contrário, o que vai acontecer é que os aquíferos vão cada vez mais ter um rebaixamento e depois vai bombar e a água vai estar cada vez a grandes profundidades, porque o lençol em si não está sendo recarregado. E não só os nutrientes, essas machambas, estamos a falar delas hoje, precisam, né, de efeito de cheia para poder também fertilizar o próprio ambiente. Quer dizer, isto faz parte do ciclo natural do próprio rio. Agora, também tem uma questão que falava de que Funhalur, também tive a oportunidade de visitar Funhalur, acho que há uma semana atrás, e nós fomos verificar, ok, tudo bem, a situação
está tentando se agravar, mas neste momento não podemos dizer que é tão crítica, que é um crítico. Por exemplo, os Mukwindi que estou a falar dele, tem água suficiente, mais ou menos cerca de 20 mil litros, que são suficientes para abastecer a população até mais ou menos junho, julho. Mas a população simplesmente não usa a água que está nos reservatórios. Agora, quer dizer, é um bocadinho controverso, quer dizer, o nível de gravidade. Estamos a aproximar, no meu entender, a época chuvosa. Termina já em março, né? Agora, de março até o início da outra época chuvosa, que vai ser em outubro, aí sim, se calhar temos que apertar um pouco mais o cinto, mas eu penso que até neste momento, e com essas soluções todas estamos a falar delas, e depois como não houve recarga, por exemplo, a água subterrânea também vai sofrendo também esse tipo de problema. Mas nós acreditamos que é um ciclo e a natureza só por si consegue também poder se compensar. Eu penso que são situações alarmantes, mas que depois, com o tempo, penso que podemos ficam conseguir resolvidas. Vamos mesmo ter que fechar o nosso programa por aqui, onde estivemos a discutir as causas e impacto das cheias de seca. Resta agradecer aos meus convidados, ao Dr. Acácio Temer, que representa o Instituto Nacional de Meteorologia, Agostinho Vilanculos, Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, e Paulo Tomás, do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, próxima terça-feira há um novo Linha Aberta. Até a próxima.